Você já se perguntou por que parece tão difícil viver aquilo que deseja? Neville Goddard ensina que não basta pedir, repetir frases ou esperar. Para que algo se manifeste, é preciso assumir internamente o estado de já realizado. O problema é que muitos vivem entre desejo e dúvida e acabam permanecendo na velha realidade. Neste vídeo, vamos mergulhar nos ensinamentos de Neville para entender como assumir o estado correto transforma sua vida em direção ao que você realmente deseja. Se esse tema vibra com você, curta este vídeo. Inscreva-se no canal Código Universal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Neville Goddard dizia: "Você não atrai o que deseja, mas o que você é." Isso significa que viver um sonho não depende apenas de pedir, mas de assumir mental e emocionalmente que ele já é seu. O estado assumido é a consciência de já possuir aquilo que se busca, mesmo que os sentidos físicos ainda mostrem o contrário. O erro de muitos é desejar intensamente, mas continuar pensando e sentindo como alguém que não tem. Essa contradição mantém a pessoa presa ao estado antigo. Para Neville, o segredo é vestir mentalmente a realidade desejada como uma roupa nova, sentir, imaginar e viver internamente como se fosse real. Quando esse estado se torna natural, a vida externa responde em sintonia. O desejo é o ponto de partida, mas não é suficiente. Neville explicava que entre desejar algo e vivê-lo, há um abismo chamado consciência. Se você deseja prosperidade, mas continua se identificando com a escassez, sua mente cria resistência. É como querer caminhar para o norte, mas seus pés seguem para o sul. A realidade que você percebe hoje é apenas reflexo do estado que tem assumido até agora. Portanto, insistir em observar a falta só fortalece a própria falta. Para viver o que deseja, é preciso transferir o foco do não tenho para o já é meu. O desejo é a semente, mas o estado assumido é o solo fértil que faz essa semente germinar. Segundo Neville, a imaginação é mais real do que o mundo visível. Tudo o que existe primeiro foi imaginado. No entanto, a maioria das pessoas usa a imaginação contra si mesmas, criando cenários de medo, fracasso ou escassez. O segredo está em direcionar a imaginação para a cena final, isto é, visualizar e sentir como se o desejo já tivesse se realizado. Neville recomendava praticar isso em estados de relaxamento, antes de dormir, quando o subconsciente está mais aberto. Ao repetir vividamente essas cenas, a mente começa a aceitar como verdade. Assim, a imaginação se torna o instrumento que molda o invisível e reorganiza os fatos externos para refletir essa nova realidade. Muitas pessoas acreditam que só poderão se sentir prósperas quando a prosperidade chegar, ou só se sentirão amadas quando o relacionamento ideal aparecer. Neville ensinava exatamente o contrário. É preciso sentir primeiro, acreditar primeiro, assumir primeiro. Esperar para acreditar é perpetuar a falta. A mente subconsciente responde ao estado interior predominante, não às circunstâncias externas. Isso significa que se você continuar vibrando no "quando acontecer eu vou acreditar", estará sempre adiando o momento da manifestação. O poder está em inverter a lógica, acreditar para que aconteça, sentir para que se torne real. Esse é o salto quântico que diferencia quem manifesta de quem apenas deseja. Um dos métodos mais poderosos de Neville é a revisão mental. Ele ensinava que você pode reescrever eventos passados em sua imaginação até que sua mente aceite uma nova versão. Isso porque o subconsciente não distingue entre memória e imaginação vívida. Se você vive preso a lembranças de fracasso ou rejeição, continuará assumindo estados de limitação. Mas ao revisar esses eventos, transformando a cena em algo positivo, você liberta sua mente da carga negativa. É como editar um filme interno para mudar o final. Ao praticar a revisão, você não apenas cura feridas antigas, mas cria espaço para que novos estados floresçam. Neville dizia: assuma o sentimento do desejo realizado e continue nele até que ele se solidifique em fato. Essa prática é conhecida como viver como se. É agir, pensar
e sentir como se já fosse a pessoa que vive o que deseja. O segredo não está em fingir, mas em alinhar emoções e atitudes com a realidade escolhida. Por exemplo, se deseja prosperidade, pergunte-se: como uma pessoa próspera se sente ao acordar? Como ela reage aos desafios? Como fala consigo mesma? Ao adotar essas posturas, você envia sinais claros ao subconsciente e ao universo. O estado como-se é o ensaio vibracional que transforma possibilidade em realidade. Neville ensinava que o momento antes de dormir é um portal criativo poderosíssimo. Nesse estado, a mente consciente relaxa e o subconsciente se torna altamente receptivo. Se você adormece revivendo preocupações, seu subconsciente registra a falta e multiplica-a no dia seguinte. Mas se adormece assumindo o estado desejado, seu subconsciente trabalha durante a noite para moldar as circunstâncias em sintonia. Neville recomendava imaginar uma cena curta e simples que simbolizasse a realização do desejo. Um abraço, um parabéns, um gesto de conquista e adormecer dentro dessa sensação. Esse hábito transforma noites em laboratório criativo, onde o invisível começa a se tornar palpável. A dúvida é o maior sabotador dos estados criados. Neville afirmava que, quando você assume um novo estado, os sentidos muitas vezes gritam em oposição, mostrando o contrário. É nesse ponto que muitos desistem. O segredo está em ignorar o velho estado, por mais convincente que pareça, e permanecer firme no novo. Dúvidas são como nuvens, parecem sólidas, mas se dissipam quando não lhes damos atenção. Quanto mais você alimenta a fé no estado assumido, mais rápido a dúvida perde força. O desafio é sustentar a visão interior até que a externa se ajuste, sem permitir que a velha realidade dite quem você é. Neville descrevia os estados de consciência como moradas. Cada estado tem pensamentos, emoções e experiências próprias. Quando você muda de estado, muda de casa interior, e o mundo reflete isso. Viver o que deseja exige mudar de endereço mental, sair da morada da falta e habitar a abundância. Essa mudança não depende de circunstâncias externas, mas de decisão interna. Ao habitar consistentemente um estado, ele se torna sua nova identidade, e tudo ao redor se reorganiza. A pergunta é: em qual morada você tem vivido? O estado de desejo não realizado ou o de realização já assumida? Sua vida sempre revelará a casa interior onde você escolheu permanecer. Para Neville, tudo na vida é consciência. O que você é consciente de ser, você manifesta. Isso significa que não há destino fixo, apenas estados assumidos repetidamente. Se você é consciente de ser limitado, o mundo refletirá limitações. Se é consciente de ser abundante, a vida mostrará prosperidade. A consciência é o ponto criador, o molde de toda a experiência. É por isso que a mudança nunca começa fora, mas dentro. Mudar a consciência é como trocar a lente pela qual você vê o mundo. Os mesmos fatos podem ganhar significados diferentes e abrir novas possibilidades. Ao assumir conscientemente o estado desejado, você reprograma o palco da vida. Neville reforçava que a persistência é a chave. Muitos assumem o estado por alguns minutos, mas depois voltam ao estado da dúvida. É como plantar uma semente e arrancá-la todo dia para ver se já brotou. Persistir significa permanecer firme, mesmo quando a realidade parece contrária. É insistir na visão interna até que se torne natural. Neville dizia que a repetição transforma o estado em hábito, e o hábito em identidade. Quando você não precisa mais se esforçar para sentir, porque o novo estado já é natural, o mundo exterior não tem outra escolha senão refletir. Persistência é fé em movimento. Aplicar os ensinamentos de Neville não é um ritual distante da vida diária, mas uma prática constante. É trazer para o cotidiano o hábito de vigiar pensamentos e emoções. Se surge um desafio, em vez de reagir com medo, pergunte: qual estado estou assumindo agora? Se você se vê em dúvida, retorne à visão interior de já realizado.
Essa prática transforma cada situação em oportunidade de reafirmar sua consciência. Fé, para Neville, é viver o estado desejado no simples ato de andar, falar, sorrir e responder à vida. O cotidiano se torna palco de treinamento, onde cada escolha reforça o estado que você decidiu habitar. No fim, o ensinamento central de Neville é que somos criadores conscientes. O poder não está fora, mas na escolha do estado que habitamos. Você pode continuar vivendo no estado da falta, desejando sempre algo distante, ou pode decidir hoje assumir a identidade daquele que já possui. Tornar-se criador consciente é assumir responsabilidade. Nada acontece por acaso, tudo é reflexo da consciência. Quando você desperta para essa verdade, percebe que não precisa lutar contra o mundo, mas apenas escolher o estado que deseja viver e sustentar essa escolha. A vida, inevitavelmente, se ajustará à sua decisão. Neville Goddard nos mostra que não vivemos o que desejamos, mas o que escolhemos assumir como já realizado. O segredo não está em esperar, mas em habitar a consciência do desejo cumprido até que ele se torne natural. Se você ainda não vive o que sonha, talvez seja a hora de mudar de estado interior. Se esse tema vibra com você, curta este vídeo. Inscreva-se no canal Código Universal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. O invisível fala com quem ouve, e o Código Universal revela para quem busca.